Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Galerinha, bora reagir aqui ao canal Karma OP, tá? Um canal muito bom aí, eu gosto bastante do trabalho dele. Vai lá no canal dele, se inscreve aqui também. Bora reagir a alguns vídeos dele aqui, não tudo de uma vez, tá? Eu vou reagir tudo de uma vez, mas eu vou postar em vídeos separados, tá? O primeiro é esse aqui, ó. Kizaru é superior ao Luffy? Eu acho que é, mas vamos ver o que ele acha, beleza? Sem mais enrolação, bora dar play. E play. Kizaru esteve nerfado em Egghead? Vamos explicar tudo a respeito desse assunto, e você poderá até mesmo mudar de opinião após esse vídeo, pois vou pontuar a minha interpretação através de evidências e provas dentro do próprio mangá. Caso goste do vídeo, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho, e isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Caso queira apoiar mais ainda, você pode assinar membro por apenas R$5, recebendo diversos benefícios como acesso aos vídeos antecipados, uso de emoji nos comentários e prioridade de resposta. Dito isso, vamos ao vídeo. Primeiramente vamos falar da reação do Kizaru em relação a matar o Vegapunk. Desde o princípio, ele demonstrou tristeza em cumprir essa missão. Isso é óbvio, considerando a relação profunda que o Kizaru tinha com o Vegapunk, sendo que ele considerava seu melhor amigo e o ajudou na própria construção da ilha de Egghead. Podemos perceber isso no capítulo 1104, quando o Vegapunk diz que ele é um homem triste, e o Kizaru diz que deveria ter trazido óculos de sol mais escuro, implicando que era possível ver a tristeza nos olhos dele, pois os olhos são ditos seriam um reflexo da alma, e o Kizaru diz isso porque entende que o Vegapunk percebeu sua tristeza através de seus olhos. Outro momento que isso fica nítido é no capítulo 1105, em que Vegapunk pede para apenas matarem ele, mas não destruírem a ilha, pois o progresso seria atrasado em 100 anos, e pede para o Kizaru, que mostra um rosto conflitante. Outro momento que deixa isso explícito é após já ter matado o Vegapunk e saído da batalha, em que o médico pede para o Kizaru mostrar as feridas para tratar, e o Kizaru diz que tem feridas bem profundas, e só quer que o deixem descansar, implicando que as feridas são mentais, e isso após já ter matado o Vegapunk. Por último, temos a cena mais recente, onde o Akainu diz que um trabalho meia boca não é o suficiente. Então, Kizaru pergunta se ele já teve que matar seu melhor amigo, e vemos um flashback do passado dele, com o Vegapunk até o ponto onde ele o matou. Através de tudo isso, podemos concluir que Kizaru esteve extremamente triste em cumprir essa missão. Então agora, vamos à questão principal do vídeo. Ele esteve nerfado durante esse arco? Bom, primeiramente vamos falar sobre o Aokiji. Durante a batalha contra o Garp, o próprio Garp diz que ele não deveria deixar nada segurá-lo, pois ensinou ele a viver o agora e pessoas indecisas são fracas. Agora a questão é, o que significa indecisão? De acordo com o dicionário, indecisão significa ausência de determinação ou resolução. Resumindo, o Aokiji, nesse momento, não consegue decidir se deve matar o Garp, e o fato dele estar indeciso significa que ele não sabe o que ele deveria fazer nesse momento. Ele está confuso, e isso é mostrado quando ele está preocupado com o Garp no meio da luta, literalmente contradizendo suas próprias ações. Eu acho que isso deixa uma coisa bem clara, né, galera? Matar o Garp. Eu acho que isso deixa uma coisa bem clara. O Aokiji, vou chamar de Aokiji, ele venceu o Garp. Não dá pra gente saber se o Garp pegou leve com a Aokiji por ser um ex-pupilo dele, mesma coisa da parte do Aokiji. Não dá pra saber se ele pegou leve com o Garp, porque eles com certeza não deram tudo de si ali, entendeu? E a gente volta lá atrás de Marineford agora, onde o Garp disse que mataria o Akainu se o Sengoku não tivesse segurado ele. Só que o Akainu ele venceu o Aokiji. E o Garp não conseguiu vencer o Aokiji e o Akainu venceu ele. Então vocês acham que o Garp conseguiria vencer o Akainu naquela época? Comenta aí embaixo. Bora dar play aqui. Play. Mas agora está preocupado com seus ferimentos, e é por isso que se torna fraco. Isso faz ele se segurar na luta. Ele não consegue lutar a sério, pois simplesmente não quer matar e nem ferir gravemente seu oponente. Agora vem a primeira questão. Kizaru esteve indeciso? O fato é que o Aokiji teve todo um desenvolvimento para isso. Desde o início, ele não era apegado às ordens e à marinha, deixando a Robin viva, enfrentando a Akainu e ao final saindo da marinha. Ou seja, ele teve todo um desenvolvimento para chegar no fato dele ficar indeciso, ao contrário do Kizaru, que sempre acatou as ordens fielmente sem questionar. Isso é algo que o Oda desenvolveu desde o início para cada personagem, e negar isso é simplesmente negar a própria obra de One Piece. Dito isso,
podemos concluir que o Kizaru esteve sim mentalmente abalado, mas não indeciso, pois ele já sabia que precisaria matar o Vegapunk e não tinha dúvidas em relação a isso. Eu acho... A prova disso é o... Eu acho que se o San Saturno não tivesse ido com ele, o Kizaru tinha dado algum jeito de deixar os Mugiwaras fugir. Junto com o Vegapunk, é claro. Só que provavelmente o San Saturno sabia da relação do Kizaru com o Vegapunk e decidiu ir justamente para o Kizaru não deixar ele escapar. Porque não tinha necessidade de um Gorosei sair da sua cadeira para ir resolver esse problema, né? Play. O fato é que ele matou o Vegapunk sem hesitar. E também ele mesmo diz que se o Akainu acha que ele realizou um trabalho meia boca, ele mesmo deveria ir lá e ver, implicando que seu trabalho não foi meia boca. Eu realmente não entendo porque os fãs de Almirante vão tão longe para contradizer isso. Antes dos acontecimentos se encerrarem, as pessoas achavam que o Kizaru não tinha matado o Vegapunk e tinha atravessado ele com a espada apenas para cauterizar o sangramento, o que já vimos que não tem nada a ver, já que o Vegapunk morreu, e o próprio Kizaru deixa claro que foi na intenção de matá-lo. Outra coisa muito teorizada foi que o Kizaru teria dado comida ao Luffy. Muita gente leva isso como verdade absoluta, apesar de nunca ter sido confirmado, e desde o início, a chance de ser o Caribou é muito maior. Podemos ver isso, que se assemelha muito com Lama logo ao lado do Luffy e justamente de onde a comida está saindo. E no capítulo 1107, apenas 4 capítulos após a comida aparecer misteriosamente, vemos o Caribou indo falar com o Van Algor e Catarina Devon, coincidentemente num tempo perfeito para ele ter percorrido a distância de lá. Então é extremamente coerente ele ter levado toda essa comida ao Luffy, já que ele sempre tem comida em seu reservatório de pântano, e ele já fez isso várias vezes em outros arcos, e podia estar fazendo isso como agradecimento pelos Chapéus de Palha terem levado ele até lá, e como despedida para ir se encontrar com o Barba Negra. Nem preciso dizer que isso é muito mais coerente do que o Kizaru tirar comida do absoluto nada para entregar ao Luffy, sendo que no fim, ele mataria o Vegapunk de qualquer jeito. Sendo assim, Kizaru não esteve indeciso, e comparar a condição dele com a de Aokiji é totalmente uma falsa analogia. Ele não se segurou para realizar o trabalho, ele literalmente cumpriu a missão. Após matar o Vegapunk, podemos ver que o Kizaru não quis mais voltar à batalha, mas isso porque agora ele podia descansar do sofrimento que havia passado. Ele já havia cumprido sua missão, mas nada implica que ele teria se segurado para realizar a missão. Dito isso, já está mais do que provado que o Kizaru queria matar o Vegapunk e estava se esforçando para cumprir esse trabalho. Então agora, vamos à próxima questão. Já sabemos que não é uma tarefa fácil para ele, e que ele estava mentalmente abalado, mas isso tornaria ele fraco? O que é mais argumentado é que como o Haki vem da força de espírito, a tristeza iria enfraquecer o Haki, mas na verdade, teoricamente é o oposto disso. Haki vem da força do espírito, e emoções fortes são justamente o que desencadeia um Haki forte. O que define a emoção que torna o Haki fraco ou forte? Nessa lógica, raiva deveria tornar o Haki fraco, já que é uma emoção negativa. Na verdade, o próprio mangá já demonstrou que todas as emoções, tanto positivas quanto negativas, tornam o Haki mais forte, e o Shon Haki do Kaido é a prova viva. Após ficar bêbado, ele começa a ter diversas emoções diferentes como alegria, paixão, raiva, sede de sangue e tristeza, inclusive declarado que isso torna o seu Haki mais forte, justamente por ter emoções fortes, com a tristeza inclusa nisso. Resumindo, ao invés de nerfar o Kizaru, estar triste teria o efeito oposto, pois a intensidade da emoção tornaria o Haki dele mais forte. Sendo assim, já percebemos que ele não estava indeciso e que as emoções não estavam nerfando ele. E, na verdade, mesmo se ele supostamente estivesse nerfado mentalmente, isso é apenas um artifício usado de argumento pelos fanboys do Kizaru para dizer que ele não foi 100% contra o Luffy. O Garp, lá em Marineford, mostrou o que é nerf mental. Ele simplesmente não conseguiu atacar seu neto Luffy, ficando paralisado e sendo jogado por ele. Apesar disso, ele não estava nerfado para enfrentar o Marco, por exemplo, jogando ele no chão com um soco, cascudo assim que meteu uma faixa na cabeça depois, hein? Basicamente, o que eu quero dizer é que apesar de ele estar mentalmente nerfado para enfrentar o Luffy, isso afetou ele única e exclusivamente contra o Luffy, fazendo ele se segurar e nem atacar, mas isso não afeta nada nas demais lutas dele. Da mesma forma que se o Kizaru estivesse hesitante em matar o Vegapunk, isso não iria afetar em nada contra o Luffy, que seria visto como inimigo dele da mesma forma. E esse é um artifício totalmente sem sentido usado para argumentar que ele não mostrou seu 100%, mas mesmo esse nerf só seria válido contra o próprio Vegapunk. Nada seguraria ele contra o Luffy,
da mesma forma que nada segurava o Garp contra o Marco. E mesmo que isso afetaria ele unicamente contra o Vegapunk, a realidade é que não afetou. Mano, ele já mostrou, por exemplo, tentar matar o Vegapunk. Tipo assim, beleza que os sentimentos não afetam o haki dele. Só que dá uma balada, cara. Dá uma balada. O cara, tipo, ele tá lutando sem querer estar ali. Ele tá com o psicológico abalado. Não que isso vai enfraquecer ele. Mas, tipo, ele tá depressivo ali. Ele não queria estar ali. Ele tá ali no cantinho. Pô, isso não acaba logo e tal. Tive que matar meu amigo. É como se ele tivesse num estado depressivo, entendeu? Claro que, como o nosso colega aqui disse, esse sentimento não vai diminuir o poder dele, mas vai diminuir a vontade dele. Então ele não vai lutar com vontade. É tipo, por exemplo, vamos comparar uma partida de futebol. Brasil e Alemanha, vai, 7-1. O Brasil tava jogando ainda, os caras ainda tinham a mesma habilidade que do começo da Copa, que jogavam nos seus clubes. Só que quando os caras estavam ali já tomados o 7º gol, que o Oscar vai lá e faz o golzinho, ele não comemora, ele sai ali de boinha, porque eles já estavam abalados. Pra eles já tinha acabado, ele não queria estar ali. Vocês estão conseguindo entender o ponto de vista? Vou dar play aqui. Nesse momento, tentando dar um fim rápido e indolor ao Vegapunk juntamente da Bonnie, mas sendo parado pelo Luffy. E aqui ele matou o Vegapunk sem hesitar e tentou perseguir e atingir novamente, se transformando em luz para ir atrás, mas novamente sendo parado. Ou seja, ele não foi nerfado nem contra o Vegapunk, quem dirá contra o Luffy. Basta comparar com o que aconteceu com o Garp quando foi verdadeiramente nerfado contra o Luffy. Mais um ponto interessante é que, além de não existir lógica nesse suposto nerf, os feitos dele também não condizem com isso. Vimos o Kizaru usando todas as técnicas que ele usou lá em Marineford, e mais técnicas, como os clones de luz e o chute que acelera a velocidade além da luz, ou seja, ele usou um potencial maior. Se isso está nerfado, então ele deveria estar nerfado em Marineford, já que literalmente o Kizaru de Egghead demonstrou mais poder do que o de Marineford, tornando-o totalmente incoerente através de feitos. A realidade é que o próprio termo mentalmente nerfado simplesmente não existe e não faz sentido. É apenas uma invenção dos fãs de Almirante e isso nunca se mostrou verdadeiro. Os personagens só ficam mais fracos quando eles estão indecisos porque eles acabam se segurando, justamente por não conseguirem escolher como devem agir. Mas não existe um nerf mental derivado da tristeza, e isso simplesmente não tem relação alguma com o Luffy. Por último, quero responder alguns comentários dos shorts que eu fiz, onde expliquei de forma mais superficial o porquê ele não foi nerfado. O argumento é basicamente que após matar o Vegapunk, ele ficou lá deitado, sendo que isso foi após ele já ter realizado o trabalho. Isso porque ele já tinha cumprido a missão e agora poderia descansar, mas ele mesmo diz para o Akainu ir ver se ele fez um trabalho meia boca com seus próprios olhos, implicando que ele não fez um trabalho meia boca, pois ele cumpriu sua missão. Após isso, o argumento resumidamente só prova que o Kizaru estava triste em cumprir a missão. O que sim, ele ficou triste, mas a tristeza não causa um nerf mental. Pelo contrário, a ascensão de uma emoção forte só torna o haki mais forte. Basicamente o argumento é um espantalho, porque tenta me refutar, provando que ele estava mentalmente abalado, sendo que eu nunca discordei disso. E ao mesmo tempo, é um non sequitur, pois a premissa não prova a conclusão. Ele ficar triste não prova que ele estava nerfado, e esse conceito de nerf sequer existe na obra. Outro argumento foi que o Gorosei disse que seu trabalho estava lento, mas o próprio Saturno olha para o Luffy e diz que entende o motivo, implicando que faz sentido ele demorar enquanto está enfrentando Nika. De resto, os argumentos a favor do Kizaru não fazem sentido. Ninguém traz uma prova de que ele estava nerfado, porque simplesmente não existe. E o mais engraçado é que as pessoas tentam esconder que o Luffy não usou o Haki do Rei contra o Kizaru, exceto no Stargun. Isso porque ele próprio disse que tinha o objetivo apenas de segurar o Kizaru. Da mesma forma que o Kizaru não usou ataques em larga escala, o Luffy não usou nem os ataques básicos que estava usando contra o Kaido, e logo no primeiro usado, atingiu internamente o cérebro do Kizaru, que ficou incapacitado. Isso sem falar do Round 2, onde o Luffy humilhou o Kizaru, derrubando ele com um soco de Haki do armamento básico, segurando ele facilmente e brincando esquivando de todos os seus ataques. Obviamente, sem utilizar seus ataques mais fortes como o Bajirang Gun e nem mesmo um combo de ataques imbuídos de Haki do Rei. Nada. Com isso,
podemos concluir que o Kizaru não estava se segurando. Seu objetivo era passar pelo Luffy e ele usou todo o possível para isso. Mas também não deu tudo de si, ele pode ter ataques mais fortes que ele não usou, da mesma forma que o Luffy teria. Exatamente. Mas ele usou mais poder do que já tinha usado contra o Rayleigh, Barba Branca e Marco. Então ele não estava se segurando. E essa ideia propriamente nunca teve lógica. É apenas uma desculpa criada pelos fãs para justificar ele ter se mostrado tão fraco no arco. Mas ele não se mostrou fraco. Pelo contrário, o Luffy que se mostrou absurdamente forte. As pessoas precisam simplesmente perceber que o Luffy, agora, é o Yonkou. Ele derrotou a criatura mais forte do mundo, e está muito além do nível Almirante. O Kizaru ainda tem bons feitos, como ter randomizado o Sanji no arco, que não apresentou dificuldade nenhuma para ele. Porém o Luffy, querendo ou não, já está em outro patamar a ponto de nem considerar necessário o uso de Haki do Rei na maior parte da batalha, tendo um tratamento totalmente diferente em comparação com a forma que ele enfrentou o Kaido. Bom, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Caso discordem de algo, peço que deixem nos comentários. Então, vamos lá. Falou muita coisa sensata, mas falou bobagem agora no final. O Luffy tá muito além do nível Almirante. Você tá... Bom, o Luffy derrotou o Kaido, mas o Luffy não lutou sozinho contra o Kaido como lutou contra o Kizaru. O Kaido tomou todos aqueles nerfs lá antes, todas aquelas pancadas. O Luffy morreu uma vez ou outra, tomou umas pancadas também, mas no fim, o Luffy acabou derrotando ele. Mas Kaido, ele vinha de um desgaste muito grande. E é o seguinte, Luffy ele não usou todos os seus ataques poderosos que usou contra o Kaido, mas o Kizaru também não usou tudo que ele tem. Claro que ele usou alguns ataques que ele ainda não tinha usado, só que, tipo, ficou ali, mano. O Luffy, ele também sofreu nessa luta contra o Kizaru, entende? O Luffy, ele tem sim chances, poder pra vencer, talvez não o Almirante agora, mas eu acredito que ainda não, no X1 absoluto, sem ninguém interromper, entende? X1 absoluto. Porque o Luffy tá poderoso, só que ele ainda não tá dominando com perfeição suas novas habilidades, diferente do Almirante, que já tá no topo da cadeia alimentar, entendeu? Ele já domina todas as suas habilidades. A gente nem viu o Kizaru usando um possível despertar, se é que ele tem, entende? E eu não concordo quando você fala que o cara tá com o estado mental abalado, isso não vai impedir ele de cair na porrada, entendeu? Com tudo que ele tem. De fato, contra o Luffy, ele não tava se segurando. Claro que a luta foi rápida, não deu tempo de mostrar novas habilidades, novos ataques, tanto da parte do Luffy quanto da parte dele. Só que ele tava abalado, mano, porque ele tava lutando contra a Bonnie, ele tinha um Kuma ali também, tinha um Vegapunk, a família dele. Então, tipo, ele tá fazendo aquilo com o Vegapunk, não diminui o poder dele, só que ele não queria tá fazendo aquilo. Ele tava triste, isso mostra, você mesmo mostra aí no começo do vídeo, Kizaru lá com a mão no rosto, tendo que cumprir ordens, chorando depois, falando com a Kainu. Então é que nem o exemplo que eu dei da seleção brasileira, entende? É que nem por exemplo, um pai que é policial e ele é um bom policial, só que aí ele tem que prender o filho dele. Ele vai continuar sendo um bom policial tendo que prender o filho dele, só que ele vai sentir dor com aquilo, ele vai sofrer, ele vai chorar, entendeu? Só que ele não vai ficar mais fraco com aquilo, ele vai ficar só abalado, porque o filho dele é um criminoso diferente do que ele é. Mas é isso, galera. O vídeo foi esse, se inscreva no canal, vai lá no canal dele, se inscreve, comenta lá no canal dele, vem pelo Borba React e deixa sua recomendação de vídeo aí, beleza? Fique com Deus e tchau, tchau.